Nós vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, a Santíssima Palavra de Deus, diz amém? Então abra em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quem está disposto a ouvi-la, diz amém. Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir. Fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Vamos ver o que Deus tem para nós neste texto sagrado. Eu disse Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 19. Quem já encontrou, diz amém. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas. Chagas significa feridas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. E morreu também quem? O rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Meus amados irmãos, acredito eu que a maioria de vocês já leram este texto sagrado não apenas uma vez. E aqui trata-se da narrativa de uma parábola de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus narrou esta parábola para alertar o povo daquela época. Jesus falou sobre 2 pessoas, um homem rico e um homem pobre. Um homem que tinha tudo o que desejava, materialmente falando, e um homem que materialmente falando não tinha nada, absolutamente nada. O homem rico que tinha tudo era como tendo tudo e não tendo nada, porque ele tinha tudo,
materialmente, mas vivia longe de Deus, distanciado de Deus, fazia do seu dinheiro o seu Deus pessoal. O homem pobre, o mendigo, ele não tinha materialmente nada, mas era como não tendo nada e possuindo tudo, porque ele temia a Deus, ele servia a Deus, ele tinha o temor de Deus no seu coração. Aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus! Na narrativa da parábola de Jesus, ele diz que o homem mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso, para o seio de Abraão. E diz também que depois o homem rico morreu e foi sepultado no Hades, no lugar de tormento. Meus amados irmãos, eu começo agora a explanação desta palavra na unção do Espírito Santo. Quando Ezequiel falava fielmente a palavra que Deus colocava na sua boca ao povo de Israel que estava desviado da presença de Deus, o povo dizia: não é este um dizedor de parábola, não fazendo caso daquilo que o profeta Ezequiel dizia na direção do Espírito de Deus. É assim que muitas pessoas, muitas seitas querem evitar a força da lição do rico e Lázaro, dizendo que é apenas ficção sobre forma figurada, encerrando uma doutrina moral. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus Cristo, na narrativa desta parábola, ele está deixando muito claro que assim como o céu é real, assim também o inferno é real. Assim como existe os céus, existe também o inferno. E ele está deixando claro aqui que existem para o ser humano apenas duas alternativas: céu ou inferno. Quem ganha o céu perde o inferno, e quem ganha o inferno perde o céu. Quem é que já ganhou o céu aqui? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nesse caso, meus amados irmãos, o homem rico desta parábola, ele perdeu o céu e ganhou o inferno. O homem pobre desta parábola, ele perdeu o inferno e ele ganhou o céu. A Bíblia Sagrada, na narrativa da parábola de Jesus, não diz que este homem rico ajuntou o seu dinheiro explorando o pobre. Não. A palavra não está dizendo que ele ajuntou o seu dinheiro explorando o próximo, ou oprimindo os pobres, ou defraudando alguém, ou que a sua riqueza era suspeita de ter sido mal adquirida. Na narrativa da parábola não diz isto. Também este homem rico da parábola não era a qualidade do avarento que não quer gastar nada. Porque tem pessoas ricas, avarenta, mão fechada, que não quer gastar nada, absolutamente nada. Quer guardar tudo que tem, nem ele mesmo desfruta de seus bens devido à avareza, devido a ser mão fechada. Não era o caso deste homem rico. A palavra do Senhor está dizendo no versículo 19 que ele vivia regalada e esplendidamente. Isto significa dizer que ele gastava o seu dinheiro com a melhor comida, com a melhor roupa. Ele vivia regaladamente e esplendidamente. Ele tinha as melhores roupas, tinha as melhores comidas, ele tinha as melhores coisas. Era assim que ele vivia.
Um homem que, materialmente falando, não lhe faltava absolutamente nada. Mas era um homem que vivia distante de Deus, porque ele fazia da sua riqueza, ele fazia do seu dinheiro, ele fazia da sua fortuna o seu Deus pessoal. Ele possuía dinheiro, mas não era a questão dele possuir dinheiro. A questão era o dinheiro o possuir. Então eu digo ao contrário, esse homem não possuía dinheiro, o dinheiro o possuía. Porque uma coisa é você possuir dinheiro, riqueza, fortuna, outra coisa é o dinheiro, a riqueza, a fortuna te possuir. Quando você possui dinheiro, você pode e consegue colocar Deus acima do dinheiro, da fortuna, da riqueza. Agora, quando o dinheiro te possui, quando a riqueza te possui, aí você coloca o dinheiro, a riqueza acima de tudo, você faz deles seu Deus pessoal. É assim que este homem da parábola vivia, regalada e esplendidamente, com todo o seu dinheiro, com toda a sua fortuna, com toda a sua riqueza, e vivia distanciado de Deus, longe de Deus, não queria saber de Deus. O seu dinheiro era o seu Deus pessoal. Aí, meus amados irmãos, a palavra está dizendo que havia também um certo mendigo. Veja bem vocês, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, um homem pobrezinho. E a Bíblia diz que este homem chamado Lázaro, um mendigo, ele vivia sentado na calçada, em frente ao portão do palacete deste rico. E a Bíblia Sagrada diz que este pobrezinho mendigo, ele desejava alimentar das migalhas da mesa do rico. Ele não tinha um café da manhã, ele não tinha um almoço devido, ele não tinha um café da tarde, ele não tinha um jantar devido. Ele vivia maltrapilho, mendigo, cheio de feridas, e a Bíblia diz que os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Ele era tão maltratado fisicamente, desnutrido, mal alimentado, que o seu corpo físico ficou debilitado. Abriam-se feridas em todo o seu corpo, mau cheiro, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Esse homem pobre, ele diz o texto sagrado que, sentado na calçada em frente ao portão do palacete do rico, ele desejava, não diz que ele comia, mas diz que ele desejava alimentar-se com os restos da mesa do rico. Naturalmente, subentende que ali na calçada, em frente ao portão do palacete do rico, ele sentia o cheiro das refeições. E com fome, sentindo o cheiro das refeições, ele desejava comer pelo menos os restos que sobrava da mesa daquele rico. Mas a Bíblia Sagrada, na narrativa da parábola, está dizendo que ninguém lhe dava nada. Aquele rico não ligava importância para aquele pobre mendigo. Certamente, quando o rico saía do seu palacete, abria-se o portão do palacete, e quando ele saía, ele via aquele mendigo sentado na calçada, que talvez olhava para ele com fome, doente, cheio de feridas,
E o rico, todo bem arrumado, virava as costas para ele e talvez tinha até nojo dele. Lázaro, aquele pobrezinho, era realmente um objeto de desprezo aos homens. Eu disse que ele era um objeto de desprezo aos homens. Ninguém ligava importância para ele, muito menos aquele rico que sempre via ele ali sentado na calçada, em frente ao portão do seu palacete. Ele era um objeto de desprezo aos homens, mas Deus olhava para ele e via nele um coração reto, um coração sincero. Então a sua alma era uma joia para Deus. A sua alma era uma joia para Deus. A sua alma era uma joia para Deus. Aleluia, aleluia. A sua alma estava limpa, a sua alma estava purificada, apesar da caixinha estar estragada, mas a sua alma estava limpa, estava purificada, era uma joia para Deus. Dentro daquela caixinha estragada, que era o seu corpo debilitado, o seu corpo cheio de chagas, cheio de feridas, a ponto dos cães vir lamber-lhe as feridas. Dentro daquela caixinha estragada havia uma joia preciosa, uma alma preciosa, e Deus estava olhando para o seu coração, para aquela alma que era uma joia preciosa para Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada não diz que o mendigo reclamava, que aquele pobrezinho reclamava, excomungava daquela vida de sofrimento que ele levava. Não. Ele estava consciente da vida que levava, mas ele tinha algo que ele julgava mais importante do que tudo aquilo que aquele rico possuía. Ele tinha Deus, ele tinha Jesus, ele tinha o Senhor, ele tinha o temor de Deus, ele tinha uma consciência tranquila diante de Deus, um coração sincero e reto, uma alma purificada. Ele servia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Este pobrezinho, que era um objeto de desprezo aos homens, mas era uma joia preciosa para Deus. Certo dia, quando os servos do rico abriu as portas do palacete, o pobre não estava mais na calçada. A Bíblia Sagrada diz que ele havia morrido, e diz a palavra do Senhor que os anjos desceram e o levaram para o paraíso, para o seio de Abraão. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Talvez quando os servos do rico abriu as portas do palacete e o rico foi chegando, saindo e olhando, não viu o mendigo sentado na sua calçada. Talvez ele disse: ainda bem que aquele pobretão saiu da porta do meu palacete. Não sabendo ele que o pobre mendigo havia morrido naquela madrugada e que os anjos de Deus haviam descido e o haviam levado para o paraíso. Meus irmãos, era grande e repentino o alívio de Lázaro. Era grande e repentino o alívio de Lázaro, transportado da miséria deste mundo
para o inefável gozo do seio de Abraão. Transportado para a miséria deste mundo, para gozar das maravilhas de Deus no paraíso, no seio de Abraão. Quando os anjos desceram e pegaram ele e levaram para o paraíso, já não era mais aquele corpo debilitado, fracassado, doente, cheio de chagas. Já era um corpo transformado que foi para o paraíso de Deus, gozar das maravilhas de Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Você sabia que isto vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo? Você sabia que isto está para acontecer com a igreja de Cristo? Haverá um dia em que esta igreja, em que os filhos de Deus serão transportados da miséria deste mundo para os céus, onde iremos gozar as maravilhas na glória de Deus. E será grande e repentino o nosso alívio de deixar o sofrimento desta vida, o sofrimento deste mundo, a miséria deste mundo, para vivermos na eternidade com Jesus Cristo, viver com Ele para sempre, estar com Ele para sempre. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Lázaro, então, agora transportado da miséria deste mundo, está no paraíso, no seio de Abraão, gozando das maravilhas de Deus, num lugar de delícias, num lugar de felicidade, num lugar de alegria, no paraíso, no seio de Abraão. Mas aí a Bíblia Sagrada diz, na narrativa da parábola de Jesus, está dizendo que o rico, depois de alguns dias, também morreu. Porque os ricos também morrem. Morreu. E o que aconteceu? Morreu e foi direto para o Hades. Hades é lugar de tormento, é lugar de sofrimento. Se você quiser entender o Hades como inferno, pode entender. É o inferno, é lugar de tormento, é lugar de sofrimento eterno. A última glória daquele rico foi no seu enterro. Era grande, sem dúvida, a multidão que assistiu ao seu enterro. Numerosos os pranteadores e notável a quantidade de especiarias. Seu corpo foi sepultado em um suntuoso sepulcro. Era magnífico o ataúde. O corpo dele foi sepultado num belíssimo e suntuoso sepulcro, mas a sua alma foi logo para o suplício. A sua alma foi logo para o suplício, foi logo para o Hades, para o lugar de tormento. Uma vez despido da máscara de barro, seu corpo, ou seja, como era pobre e necessitada a alma daquele rico. Uma vez despido da máscara de barro, como era pobre e necessitada a alma daquele rico. A Bíblia Sagrada diz que ele foi para o Hades, lugar de tormento. Meus amados irmãos, este é o destino do homem sem Deus.
O dinheiro compra muitas coisas. O dinheiro compra uma mansão. O dinheiro compra um palacete. O dinheiro compra um carro importado do ano. O dinheiro compra muitas e muitas coisas. Mas tem uma coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra a salvação eterna. O dinheiro não compra a salvação em Deus. Aleluia. Hoje em dia há muitas pessoas que acham que não precisam de Deus, porque tem dinheiro, tem fortuna, tem palácios, tem mansões, tem carro do ano, acham que não precisam de Deus. Pode vestir a melhor roupa, pode comer a melhor comida. Uma vez despido desta máscara de barro, que é o nosso corpo físico, como é pobre e necessitada a alma de qualquer ricaço que não teme a Deus, que não serve a Deus. A Bíblia Sagrada diz que este homem, ele foi logo para o Hades, para o lugar de tormento, e vivia atormentado em uma chama, de dia e de noite. Diz o versículo 23, ouça, diz o versículo 23, que lá do Hades, do lugar de tormento, ele ergueu os olhos e viu Lázaro, aquele que antes era pobrezinho lá na terra. Ele viu Lázaro no seio de Abraão, gozando das maravilhas de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada está dizendo no versículo 23, que lá do Hades, do lugar de tormento, ele ergueu os olhos e viu Lázaro no paraíso. Entendemos com isto que a Bíblia Sagrada é contra a heresia de que a alma dorme, ou que a alma fora do corpo não mais existe. Do lugar de tormento, ele viu Lázaro no paraíso. Amados, o ir para o inferno é o pensamento mais longe de qualquer ser humano. Mas eu disse no início desta mensagem que existem duas alternativas, céu ou inferno, e você precisa escolher um dos dois. Existem duas alternativas, céu ou inferno, e você precisa escolher um dos dois. Tem gente que não gosta que se prega uma mensagem como esta, mas eu estou pregando porque Deus mandou pregar. Existem duas alternativas, céu e inferno, e você precisa escolher um dos dois. Aleluia, glória a Deus. Quem é que já escolheu o céu? Levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Lembremos-nos, ouça isto. Lembremos-nos que também nós podemos a qualquer momento passar a fronteira entre nós e o paraíso, ou entre nós e o tormento. A qualquer momento nós também podemos passar a fronteira entre nós e o paraíso, ou entre nós e o tormento. Onde você vai passar a eternidade? Você já pensou nisso? Onde você passará a eternidade? Eu vou perguntar de novo. Onde você passará a eternidade? Ah, pastor, depois que morreu acabou. Acabou não, a Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que não. Há duas eternidades. Uma no céu, outra no lugar de tormento. Onde você passará a eternidade? Aleluia, glória a Deus.
É melhor estar com Jesus, é melhor servir a Deus, é melhor aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo, o plano de salvação elaborado por Deus e executado por Jesus. O que era rico na vida terrestre era o mais pobre na eternidade. Eu vou repetir. O que era rico na vida terrestre era o mais pobre na eternidade. E o que era pobre na vida terrestre era rico na eternidade. Onde é mais importante ser rico? Na vida terrestre ou na eternidade com Cristo? Aleluia. Aquele homem que na vida terrestre era rico, ele achava-se agora destituído de tudo. Depois de não sentir falta de nada na vida terrestre, agora ele sentia falta da coisa mais comum que há. Ele sentia falta de um gole de água. Aquele homem que tinha de tudo do bom e do melhor, e nada lhe faltava na vida terrestre, agora na eternidade, no sofrimento, no tormento, ele sentia a falta de um gole de água. Ele não tinha um gole de água. Ele não tinha. Ele estava atormentado. No versículo 24. No versículo 24. Estando em tormento, e vendo Lázaro no paraíso, no seio de Abraão, aquele a quem ele tantas vezes desprezou na vida terrestre, e talvez tenha negado até o resto da comida que sobrava da mesa dele, porque a Bíblia diz que Lázaro desejava comer o resto, mas não diz que ele chegou a comer. Agora, no versículo 24, ele exclama do lugar de tormento, dizendo: Pai Abraão, por favor, tem misericórdia de mim. Eu estou atormentado nesta chama e eu vejo Lázaro no paraíso. Permita que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque não aguento mais viver nesse tormento. O homem que desprezava Lázaro na vida terrestre, agora está desejando que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo e toca na sua língua, dizendo: não aguento esse tormento. Abraão disse: lembra da vida terrestre? Lembra de quando esse que na vida terrestre era um mendigo, ele vivia sentado na porta do seu palacete? Quantas vezes você o desprezou? Quantas vezes você teve nojo dele? Quantas vezes você passou e virou as costas para ele? E você tinha de tudo, não é? O seu Deus era o dinheiro, não é? Pois é, ele não tinha nada, mas ele tinha tudo. Você achava que tinha tudo e não tinha nada. E ele não pode agora molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua, porque há um abismo entre nós e vós, de maneira que quem está aí não passa para cá, e quem está aqui não passa para aí. A oportunidade de salvação é agora, não pode deixar para depois, é agora, é agora. Você precisa conhecer Jesus e aceitar Jesus agora, enquanto é tempo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Há um grande abismo que divide a parte que pertence aos salvos da parte de sofrimento dos perdidos. Há um grande abismo. A oportunidade é hoje. Aquele homem, no lugar de tormento, ele disse: ah, pai Abraão, faça-me um favor então. Mande que um morto ressuscite e vai na casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos que leva a mesma vida que eu levava na terra. Não serve a Deus, distante de Deus. O Deus é o dinheiro. Mande que alguém vá lá, dê testemunho, pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão disse: lá na terra tem Moisés e os profetas, eles têm que ouvi-los. E ele disse: não, Abraão, se um morto ressuscitar e for lá e falar com ele, e der testemunho e pregar, eles vão se arrepender. Abraão disse: se eles não querem ouvir Moisés e os profetas, muito menos um morto. O que Jesus disse com isso? Jesus falou referindo-se aos pregadores que estão aqui na terra, pregando a palavra, anunciando Jesus. E muitas pessoas não querem dar ouvido. Quem der ouvido à pregação da palavra e aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, escapar-se-á da condenação eterna e alcançarão os céus, o reino de Deus. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Esta foi a narrativa de uma parábola para nos alertar quanto à eternidade. Onde você passará a eternidade? Aleluia. Aleluia. Vou citar 5 lições aqui para encerrar esta mensagem. No rico, podemos encontrar certos defeitos no caráter que pode explicar o seu destino final. Quais eram os defeitos daquele rico, estando ele na vida terrena, que determinou o seu destino no inferno? Primeiro, ele era egoísta e gozava sozinho da sua riqueza. Diga comigo: ele era egoísta e gozava sozinho da sua riqueza. Segundo, ele era guloso, e devemos entender que por isso ele era moralmente degenerado. Ele era guloso, e por isso entendemos que ele era moralmente degenerado. Terceiro, ele era vaidoso, excessivamente vaidoso, o que demonstra o texto em foco. Quarto lugar, ele era sem compaixão para com os pobres e necessitados. Ele não tinha misericórdia, ele não usava de misericórdia para com os necessitados. Quinto, ele era extremamente materialista e as questões espirituais não lhes interessavam. E em sexto, ele mantinha-se afastado de Deus. Ele mantinha-se afastado de Deus, porém apegado aos bens materiais, ao pecado, à impureza, à imoralidade, à corrupção e etc. Tinha uma vida completamente longe de Deus, afastada de Deus e apegada ao sistema mundanizado.
Estas coisas, esses defeitos, esses males determinaram o sofrimento deste homem na eternidade. Determinaram o seu destino final. Portanto, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Ser rico não é pecado. Possuir riqueza não é pecado. Pecado é você deixar a riqueza te possuir. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Por isso a Bíblia Sagrada diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o seu coração. Se Deus prosperar a sua vida e se a sua riqueza aumentar, o seu coração não deve estar nela, deve continuar em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Aleluia! Ei, você pode glorificar o nome de Jesus? Esta é a palavra que o Senhor me deu para entregar a vocês, e eu a entreguei em nome de Jesus. Quem ouviu esta palavra e guardou no seu coração, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração, curve a cabeça e ore assim: meu Deus, não, diga mais alto: meu Deus, eu ouvi a sua palavra, está guardada em meu coração. Senhor, Senhor, eu amo a sua palavra. Obrigado. Pode louvar a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Antes de iniciarmos as orações, eu quero fazer o apelo. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões. A decisão das decisões. Tem gente precisando aceitar Jesus como seu Salvador. Tem gente precisando reconciliar com Jesus. Tem gente precisando restabelecer a sua comunhão com Jesus. Irmãos católicos, irmãs católicas que amam Jesus de todo o seu coração. Você que ainda não tem certeza de que passará a eternidade na glória, ainda não tem certeza da sua salvação, e você quer ter certeza da sua salvação. Ninguém pode ter certeza da salvação sem primeiro confessar Jesus como seu Salvador. E você quer fazer isto hoje? Se você quer, fique em pé, que eu vou orar com você e por você. Quantos irmãos católicos, irmãs católicas amam Jesus de todo o coração e querem confessar Jesus como seu Salvador? Fique em pé, que eu quero orar por você. Depressa, já tem uma irmã em pé, Deus abençoe. Mais alguém? Fique em pé. Irmãos crentes, fracos na fé, sua vida espiritual não vai bem, fique em pé. Deus vai mudar a sua vida. Fique em pé. Você que está desviado do Evangelho, você que está desviado do Evangelho, lembre-se que a qualquer momento, qualquer um de nós, podemos passar a fronteira entre nós e a eternidade. E você precisa estar preparado. Crentes que precisam voltar para Jesus, fiquem em pé. Crentes que querem restabelecer a sua comunhão com Jesus, fique em pé. Fique em pé. Você fracassou, mas o Senhor vai te perdoar. Você fracassou, mas há o perdão de Deus para você. Ainda não estamos perante o tribunal do juízo final. Ainda estamos no lugar onde o pecado pode ser perdoado. Você que está em pé, vocês que estão em pé, levante a mão para Jesus. Venha caminhando aqui diante do altar, pertinho de mim. Eu quero orar por vocês. Vem aqui, Senhor aí atrás, vem cá. Senhoras, vem aqui. Você que está aí atrás, irmã, vem aqui. Você que está aí, vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus.
Hoje é dia de salvação. Venha reconciliar com Jesus. Venha restabelecer a sua comunhão com Jesus. Vem depressa. Deus ama você. Hoje é dia do perdão divino. Você vai sair daqui mais do que abençoado. Você vai sair daqui salvo, com seus pecados perdoados e purificados em nome de Jesus. Mas alguém quer Jesus? Mas alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Mas alguém quer reconciliar com Jesus? Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 almas para Jesus. Você que me acompanha através da rede social, aceita Jesus como seu Salvador. Volta para Jesus enquanto é tempo. Reconcilia com Jesus. Senhores e senhoras, levanta a mão para Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, levanta a mão para Jesus. Digam assim, digam assim em oração: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Vou servir ao Senhor a partir de hoje, de todo o meu coração. Vou ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Salva-me, Senhor, pois eu me entrego a ti agora. Levanta a mão, igreja, vamos orar por essas almas. Vamos orar por essas almas. Estende a mão para cá. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Querido Jesus e amado Pai, eu lhe entrego essas vidas, eu lhe entrego essas almas, eu lhe entrego, ó Pai, estas pessoas que tomaram a decisão, aceitando o Senhor como Salvador pessoal. Cobre com o teu manto sagrado. Liberta, perdoa, regenera, transforma, justifica, vivifica, meu Pai, em nome de Jesus.